que é de Lucas capítulo 9, dos versículos 23 ao 27. Podem permanecer sentados mesmo, não tem problema. Naquele tempo disse Jesus: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, este a perderá. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, este a salvará. Com efeito, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou arruinar-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, em primeiro lugar, eu fiz questão de tomar esse texto porque nós precisamos entender que, embora Deus não precise de nós, Deus, na sua bondade, Ele deseja a nossa participação na sua obra. Nós já encontramos no livro do Gênesis Deus que convida o homem a participar da sua obra, a obra criadora de Deus. Diz o livro do Gênesis que Deus criou todas as coisas e depois Deus criou o homem e deu ao homem a faculdade de nomear as criaturas. Coube ao homem dar nome às coisas. Isso expressa o desejo que Deus tem que o homem participe da sua obra criadora. O homem participa da obra de Deus dando nome às coisas. Segundo, Deus cria o homem e a mulher e diz ao homem e à mulher: crescei e multiplicai-vos. A geração dos filhos, aqueles que vivem no matrimônio e geram os filhos, a geração dos filhos é um modo de participar da obra criadora de Deus. Isso já expressa o desejo que Deus tem que o homem participe da sua obra, nesse primeiro momento, da obra criadora de Deus. Depois que o pecado entrou no mundo, Deus então quer salvar o homem. E essa obra de salvação, assim como a obra da criação, Deus requer a participação do homem. Então, lendo o Antigo Testamento, nós encontramos inúmeros homens e mulheres que foram participando da história da salvação. Nós começamos com Abraão, que disse o seu sim a Deus, deixou a sua terra. Depois nós temos os profetas, nós temos Moisés, nós temos inúmeros personagens no Antigo Testamento que participaram da obra salvífica de Deus. E por fim chegamos ao Novo Testamento. E no Novo Testamento nós encontramos Nossa Senhora, que é um ser humano, como cada um de nós. Claro, Nossa Senhora, ela tem alguns privilégios que nós não temos, mas Nossa Senhora era ser humano, é um ser humano que foi escolhido por Deus para participar da sua obra criadora de forma singular. E Nossa Senhora aceita ser a mãe do Salvador. Essa participação na obra salvadora de Deus, ela se estende até os dias de hoje. Embora a salvação já tenha sido realizada na cruz, mas Cristo quis deixar a sua igreja a missão de continuar a sua obra no mundo. E dessa igreja, cada um de nós faz parte pelo batismo. Portanto, nós também somos convidados a participar da obra salvadora de Cristo. E de que modo nós podemos participar da obra salvadora de Cristo? Nós podemos participar da obra salvadora de Cristo, entre tantas formas, através dos ministérios. E o ministério, no caso de vocês, o ministério da Irmandade do Santíssimo Sacramento, é, antes de tudo, um chamado do próprio Deus. Assim como Jesus disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus disse aos discípulos e continua dizendo a cada um de nós: nós somos chamados por Deus. Deus nos chama, não porque nós temos méritos, porque nós somos bons, porque somos dotados de talentos. Tudo é fruto da bondade de Deus. Nós só podemos exercer o ministério que nós exercemos porque Deus é bom, porque diante de Deus nós não temos méritos. Nós somos pequenos, pecadores, frágeis, e tudo aquilo de bom que nós possuímos
já é fruto da graça de Deus. Então, o primeiro ponto é: se nós hoje podemos exercer esse ministério, participar da Irmandade do Santíssimo Sacramento, é porque Deus nos chamou e deseja que cada um de nós participe segundo o seu próprio estado, segundo os seus próprios dons e talentos, da sua obra, da missão de Cristo, que é a missão de salvar as almas. Pode parecer, mas eu, no nome Santíssimo? Sim. Todos nós, exercendo um determinado ministério dentro da igreja, nós estamos participando da igreja que recebeu de Cristo a missão de prolongar a sua obra salvadora. Esse é o primeiro ponto. Deus nos chama e Deus espera de cada um de nós uma resposta. E livremente nós somos convidados a responder o chamado de Deus, como fará hoje, o Rafael e o Túlio. Se sentiram chamados, seja através de alguém, mas se sentiram chamados, como todos nós, pelo próprio Deus. Se sentiram chamados pelo próprio Deus e hoje, livremente, eles vão diante do altar manifestar publicamente o desejo de responder o chamado de Deus. Então, cada um de nós é chamado por Deus, mas nós somos livres para dizer sim ou não a Deus. Veja a bondade de Deus. Deus nos fez pessoas livres e nós podemos ou não responder o chamado de Deus. Agora, segundo ponto: cada um de vocês que estão aqui, e hoje os dois, responderam livremente o chamado de Deus, assim como eu. Deus não me obrigou a ser sacerdote. É um chamado e livremente dei a resposta, assim como cada um. Bom, pelo menos eu não estou vendo nenhuma algema. Está algemado aí, Túlio? Está acorrentado, Rafael? Não. Livremente eles estão aqui e hoje diante do altar, sem nenhuma pressão, sem nenhuma arma apontada na cabeça deles, vão dizer sim, como um dia todos nós dissemos diante de Deus, do altar de Deus, o nosso sim, livremente. Aí o segundo ponto: Jesus disse que o vosso sim seja sim, e o vosso não seja não. É livremente que nós assumimos um compromisso. Agora, se eu e cada um de vocês, quando Deus nos chamou, nós dissemos sim, que o nosso sim seja sim, nós temos o direito de dizer não, eu não vou responder esse chamado de Deus, eu não quero participar, vou fazer outra coisa, vou trilhar outro caminho. Mas livremente nós, cada um de nós, quando Deus nos chamou, dissemos sim. Então esse sim, nós precisamos honrar esse sim. Esse sim que em primeiro lugar nós damos a Deus. Primeiro a Deus. Primeiro a Deus. O nosso sim é manifestado a Deus, porque foi Deus quem nos chamou. Depois nós dizemos também sim à igreja, à paróquia, a qual nós participamos. Dizemos sim, queremos participar da igreja, queremos participar da paróquia e colaborar para que a igreja de Cristo possa continuar a sua obra nesta comunidade paroquial. Então o nosso sim é livre. Nós não fomos obrigados a assumir essa missão, mas como disse Jesus, que o vosso sim seja sim. Se disse não, é não. Depois, no dia, como hoje acontecerá, que cada um de vocês se colocaram diante do altar, a Irmandade prevê um juramento. E na própria Sagrada Escritura, lá no livro de Números, a Escritura nos ensina que o nosso juramento diz assim: se um homem fizer voto ao Senhor ou assumir uma obrigação por juramento, não poderá violar sua palavra, deverá agir exatamente segundo o que prometeu. Então o juramento, de forma resumida, o juramento é um compromisso que nós assumimos diante de Deus, Deus como a testemunha, e assumindo esse compromisso, essa obrigação diante de Deus, de cumprir aquilo que é inerente à minha função, no caso de vocês, a função, a missão, o ministério de irmão do Santíssimo. Então nós assumimos uma obrigação, faz parte do juramento. Como é que está mesmo? Assim juro quanto a minha condição de irmão do Santíssimo.
Isso significa o quê? Que você está diante de Deus, e claro, da igreja, da comunidade de vida, assumindo as obrigações que são inerentes a essa missão. Então é um juramento que você faz diante de Deus, e Deus sendo a testemunha daquilo que você está assumindo, das obrigações que você se compromete a observar. Portanto, trata-se de algo que é sério e que nós não devemos brincar, porque com as coisas de Deus, com as coisas santas, a gente não brinca. Então é necessário que a gente compreenda que o juramento, ele nos obriga a cumprir aquilo que foi prometido, livremente, nos colocando diante de Deus, nos colocando diante da comunidade. Hoje temos essa preocupação em fazer o caminho, de apresentar um resumo da história da Irmandade do Santíssimo Sacramento, de tal modo que todos com consciência livremente possam dizer o seu sim, e dizendo o seu sim, possam então fazer o juramento assumindo todas as obrigações que são então inerentes a essa missão. Termino dizendo que o juramento é algo muito sério, que você faz, preciso, diante de Deus, Deus como a sua testemunha, e você manifestando a Deus a sua livre decisão de assumir todas as obrigações, no caso de vocês, que fazem parte da Irmandade do Santíssimo Sacramento. É uma missão. Nós estamos publicamente assumindo diante da igreja, da comunidade, mas sobretudo diante de Deus, o compromisso de viver essa missão, de participar como irmão do Santíssimo Sacramento da missão da igreja, que é continuar no mundo a obra de Cristo. Então quero concluir pedindo a Deus que dê a cada um de nós a graça de honrar o juramento que nós um dia fizemos. Vocês, como irmão Santíssimo, eu como padre. Esse compromisso que nós assumimos, em primeiro lugar, foi com Deus. E Deus é tão fiel, tão bom conosco. Aquilo que nós oferecemos a Deus através do nosso ministério é muito pequeno frente àquilo que Deus nos oferece. Quantas graças Deus nos oferece! São incontáveis, infinitas as graças que Deus nos concede. Desse modo, aquilo que nós oferecemos a Deus sempre será muito pouco diante de tantas maravilhas que nós recebemos de Deus. Deus dê então, de maneira especial, ao Tu e ao Rafael, a graça da perseverança, e a cada um de vocês, também a mim, que todos possamos perseverar no compromisso que nós assumimos com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento.
Graças e louvores sejam dadas a todo momento glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Irmãos, quando se fala em vocação, logo nos lembramos de Jesus Cristo fitando os olhos de um jovem, chamando. Como cristãos, nós sentimos que Deus cada dia também olha para nós e nos convida. Vivemos e trabalhamos, mas no trabalho e no lar sentimos que somos chamados a ter os mesmos sentimentos de Jesus de Nazaré. Vivemos e nos reunimos, mas em nossos encontros e em nosso lazer sabemos que temos um compromisso com o Filho da Virgem Maria. Vivemos e muitas vezes temos que tomar uma decisão. Muitos escolhem a vida a dois, mas caminham e por causa de Jesus de Nazaré querem que seu amor seja santificado pelo sacramento do matrimônio. Nós caminhamos, os filhos nascem e crescem, mas nós que temos fé não queremos que os filhos cresçam sem o batismo e não aceitamos que os nossos jovens vivam sem a Eucaristia. É Jesus fitando-nos e nos convidando, e muitas vezes até inconscientemente estamos respondendo a seu apelo. Assim, nossa vida é marcada a cada dia pelos olhares do Mestre, e muitos de nossos passos são dados porque Ele nos chama e por Ele fizemos nossa opção. Muitas vezes, porém, temos que confessar como São Paulo: não faço o bem que desejo, e sim faço o mal que não quero. Quantas vezes os acontecimentos, fatos e problemas na vida de nossos irmãos pedem a nossa presença. É a voz de Deus que nos chama, e nós, pelo medo ou por pouco caso, nos omitimos. Senhor, cheio de misericórdia, tende piedade de nós. Senhor, cheio de misericórdia, tende piedade de nós. Vós que transformais o vermelho em branco e as trevas em luz, tende piedade de nós. A messe é grande e poucos os operários. O povo passando fome de Deus. A Grande Caminhada. No primeiro livro da Bíblia, no capítulo 11, nós encontramos a história da Torre de Babel. Nela, os homens procuram construir uma torre. Desejam, desta forma, mostrar sua independência e seu orgulho. Em meio à construção, porém, eles não se entendem e o projeto não pode ser levado adiante. Este é um modo simples para explicar
que mesmo com a melhor vontade, se não contarem com Deus, nunca os homens irão viver na união. A Torre de Babel já aconteceu muitas vezes e acontece cada dia. A cada instante somos testemunhas dessa realidade. Os homens fracassam em seus projetos. Eles não se entendem e nem nós nos entendemos. É a partir deste acontecimento sobre Babel, isto é, sobre esta confusão, que aparece a primeira semente do plano de Deus: formar um povo unido e fraterno. Abraão é então chamado para essa missão. Deus exige dele uma grande fé. A fé nos faz inteiramente dependente de Deus. A fé dá liberdade ao homem. Pode chamar a Deus de Pai. É segurança para o homem. Abraão é provado. Sua fé é recompensada. Abraão é velho e sem filhos. Deus promete-lhe uma grande descendência. Abraão acredita na palavra de Deus e nasce-lhe um filho. É Isaque, o filho da promessa. Isaque cresce e Deus pede a Abraão o sacrifício da criança. Apesar da dureza da prova, Abraão sobe o monte para sacrificar aquele de quem nasceria uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu, do que os grãos de areia do mar. A doação de Isaque não acontece, e a fé de Abraão é recompensada. Sua descendência povoa a terra. Amor de Deus na missão dos profetas. Ao longo da história e com infinita paciência, Deus vai formando o seu povo. Envia-lhes profetas, homens que têm a missão de transmitir ensinamentos, de orientar, corrigir, animar, conduzir o povo pelos caminhos de Deus. É assim que Deus se faz presente no meio de seu povo. Acompanhemos o profeta chamado para uma missão. Isaías tem como missão convidar o povo à conversão. Ouvi, ó céus, e presta atenção, ó terra. Quem fala é o Senhor. Criei filhos e os enalteci. Eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o burro o estábulo de seu patrão. Mas meu povo não me conheceu. E Isaías tem a missão de animá-los. Ainda que seus pecados sejam da cor escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a púrpura, eu os tornarei brancos como a lã. E a difícil missão de chamar a atenção até do rei. Prepara-te, põe em ordem a tua casa, porque irás morrer e não viverás. É assim a história do povo de Deus. Quando Deus chama alguém, é para executar uma missão. Ninguém é chamado para nada. Nos acontecimentos, nas necessidades do povo, descobre-se a missão para o povo. E na oração, descobre-se a vocação, o chamado de Deus. Mas nem sempre a missão é fácil, e alguns têm dificuldade em aceitá-la. O profeta, porém, tem a garantia de que o Senhor está com ele. Moisés tem medo da missão que Deus lhe pede, e só aceita quando o Senhor lhe faz saber que estará sempre a seu lado. Eu estarei com você. Jeremias tem medo porque não sabe falar. Tornou-se grande profeta quando o Senhor lhe disse: Eu estarei com você como a muralha de bronze contra aqueles que o atacarem. Essa caminhada que nasceu da confusão de Babel foi crescendo. Deus sempre está à procura do homem. Cuida do seu povo como das pupilas dos olhos. Eleva-o sobre as asas como os pássaros. Era a voz do pai, cheia de amor, à procura do filho. Adão, onde estás? Não bastaram as palavras transmitidas ao povo pelos profetas. Foi necessário que um dia essa palavra se fizesse homem e armasse entre nós a sua tenda. Quando isso aconteceu, a palavra dos profetas tornou-se verdade. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. No deserto
Segunda parte, nova e eterna aliança. No tempo antigo, Deus fez aliança com seu povo, com Abraão. Faço aliança contigo e com o teu povo, para que eu seja o teu Deus e o Deus de tua descendência. Com Moisés. Moisés tomou o livro da aliança e leu tudo o que o Senhor tinha dito. E o povo respondeu: faremos tudo o que o Senhor mandou. Mas já pelo profeta Deus já havia dito: aliança significa união, amor, compromisso mútuo. O oposto de aliança é desunião, confusão, Babel, infidelidade. Para que a aliança fosse possível, Deus havia enviado sua palavra pelos profetas. Mas agora, seus ensinamentos e sua vida traçam as grandes diretrizes para o novo povo de Deus. Jesus chama isso de reino, o reino de Deus. É o reino onde os homens devem viver na justiça, no amor, na fraternidade. E nós somos os chamados, os responsáveis por esse reino. Hoje, meditemos em suas exigências. Exigências do reino de Deus. Aos apóstolos, Jesus ensina que Deus, só Deus é Pai. Pai nosso que estás no céu, venha a nós o vosso reino. No Sermão da Montanha, ele garante que os desejos e ansiedades dos que não se contaminam com as falsidades deste mundo e vivem na pureza do coração são felizes porque a causa deles é a sua causa também. Felizes os que promovem a paz, os que choram, os que têm sede de justiça. Na parábola do bom samaritano, ele nos ensina que seus seguidores não podem escolher este ou aquele, mas devem levar o amor a todos. O importante não é descobrir quem é o meu próximo, o importante é fazer-se próximo do outro. Caminhando pelas estradas, ele aponta os lírios do campo e as aves do céu. Pede que confiem no Pai. O Pai cuida delas e muito mais ainda de cada um de nós. Pede que tenhamos o coração como os das crianças. Pede humildade e simplicidade a cada um de nós. Olhando os frutos das árvores, ele pede que também nós sejamos carregados de bons frutos, de boas obras. Isso alegrará o coração do Pai. Apontando para a videira, onde os ramos unidos ao tronco se entrelaçam e os cachos pendem carregados,
de uva, eis a lição. Eu sou o tronco, vós os ramos, o Pai é o agricultor que cuida de tudo. Aos apóstolos que sonhavam pela melhor posição, ele ensina que o maior, o mais importante dentre eles, tem que ser o servidor de todos. Quem quiser ser maior, seja o último e o servidor dos outros. Na ceia derradeira, lava os pés dos apóstolos, para ensinar que somos um povo de servidores. Se eu pudesse, Senhor, lavar os pés, deveis vós também lavar os pés uns dos outros. E por fim, o grande ensinamento. Este é o mandamento: amai-vos uns aos outros. E tomando o cálice em suas mãos, ele olha para nós, ele se recorda de Abraão e da aliança. Ele se volta para nós, olha para o nosso coração e nos diz: Este é o sangue da nova e eterna aliança, e para garantir essa aliança nova e eterna, morre na cruz. O Pai confirma os ensinamentos de Jesus. Com a morte no Calvário, os homens pensavam ter apagado a voz que questionava suas atitudes, seus projetos e seu modo de viver. Mas o Pai ressuscitou. Ressuscitando-o dentre os mortos, o Pai está dizendo aos homens: Este é meu filho predileto, ouvi-o. Assim, pela ressurreição, o Pai aprova e confirma a vida e os ensinamentos de Jesus de Nazaré. E esta é a vontade do Senhor. Para isso Ele nos chama, que sejamos participantes do reino que Jesus de Nazaré viveu e anunciou. Essa é a nossa grande vocação, aceitar o reino de Deus e a nossa missão. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Ele é a palavra do Pai, Ele é a luz dos homens. O Senhor da nossa vida. Cremos, Senhor. Manifestai a nossa fé. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Na minha vida é o Senhor. Na minha vida é o Senhor. Na minha vida é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor. O Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Terceira parte. Tenho medo. Essa é a nossa vocação. Somos chamados a pertencer ao novo povo de Deus. Nós somos os marcados com o sangue da nova e eterna aliança. Nossa alegria é lembrar. Nossa alegria é lembrar. Nossa alegria é lembrar. Nossa alegria é lembrar.
serviço, mas os homens não se entenderam. Um não entendia o outro, porque cada um tinha seus interesses. O coração do homem é ganancioso e mau. No povo de Deus também são muitos os serviços. Cada serviço que eu presto deve levar a marca e o exemplo de Jesus de Nazaré. E quando a tentação do orgulho pelos interesses mesquinhos se aninha em nosso coração, péssimo exemplo. O serviço na comunidade e a missão. Presidir a comunidade na celebração eucarística e no perdão dos pecados. Animar, acompanhar, dirigir os encontros do povo de Deus. Atender e se inclinar sobre os doentes, os que sofrem, os desamparados. Dar assistência às crianças, aos pobres, aos humildes. Prestar socorro nas calamidades, nos acontecimentos, na necessidade do nosso irmão. Defender das injustiças, da violência, da mentira, dos roubos. Lutar a favor dos direitos humanos, em favor da paz, da unidade e da fraternidade. Colocar-se ao lado dos que sofrem, das famílias castigadas pelas maldades dos homens. Fazer-se presente com a fé de Abraão, com a voz de Isaías, com a coragem de João Batista, com o amor de Jesus Cristo. Senhor, é fácil falar, mas quando meus irmãos precisarem de mim e de minha atitude, e eu tiver que comprometer-me diante da sociedade, diante do cargo que eu ocupo, ajudai-me. Preciso da fé de Abraão. A vocação. Somos um povo, um grupo de irmãos, santificados pelo mesmo Espírito Santo. Somos cristãos, se alguns sofrem, todos nós sofremos com eles. Se alguns se alegram, todos nós alegramos com eles. Se alguns sofrem injustiça, todos estamos ao seu lado, ainda que isso nos custa lágrimas e sacrifício. Os pobres, os doentes, os idosos, Se em alguns acontecimentos, em algumas calamidades, nós percebemos que Deus nos chama e tivemos medo de uma consagração total a essa causa, queremos lembrar-nos de Moisés, de Isaías, de Jeremias, de José e Maria. Moisés teve medo da missão que Deus lhe confiava. Isaías teve medo da missão que Deus lhe colocava nas mãos. E a Jeremias, que procurava escapar ao chamado, dizendo ser jovem e sem saber falar. José, que nós chamamos de São José, o homem justo, também teve medo. José, filho de Davi, não tenha medo de Maria. E para a alegria nossa, não nos esqueçamos, nossa mãe Maria também se perturbou e teve medo quando Deus lhe pedia que fosse a mãe de Jesus. Não tenha medo, Maria, pois a Renovação da aliança. Senhor, eis-nos aqui, nossa comunidade, cada um de nossos irmãos pode contar conosco. Senhor, hoje queremos renovar nossa aliança convosco e nosso compromisso com nossos irmãos. Não teremos medos, porque vós, Senhor, estáis conosco. Deus é fiel, fiel é Deus de Abraão, o Deus de Isaías, o Deus de Maria. Deus é fiel, fiel é o Deus de Abraão, Deus de Isaías, o Deus de Maria. Sua bondade nos escolheu, seu amor nos reservou para si. Fiel é o Deus de Abraão, Deus de Isaías,
Grande é o nosso Deus, santa a sua aliança. O povo de Deus em oração. Estamos rezando pelas vocações, rezemos por aqueles que o Senhor chamou e coloca hoje à frente do seu rebanho. O amor de Deus por seu povo é sempre o mesmo, por isto apresenta a figura do bom pastor, que conhece as suas ovelhas, as chamas pelo nome, vela por elas e defendes do lobo. Olhando nossas comunidades paroquiais, a imensidão das paróquias do sertão e da população enorme das paróquias dos grandes centros, vemos que o rebanho é grande e poucos os pastores. Agradecemos ao Senhor os pastores que se dedicam dia e noite e dão a vida pelo rebanho. Mas pelo profeta Ezequiel, Deus tem uma queixa dura contra aqueles que não vivem a vocação a qual foram chamados. E o profeta continua: essa é a realidade que nós batemos no peito e pedimos ao Senhor que hoje não se esqueça da promessa. Senhor da messe e o pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Derrama sobre nós o teu Espírito, que nos dê sabedoria para ver o caminho e a generosidade para seguir a tua voz. Que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades a missão, ensina a nossa vida a ser serviço. Fortalece aos que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Que o rebanho não pareça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade dos nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança aos nossos seminaristas.
Desperta o coração dos nossos jovens para o ministério pastoral da tua igreja. Pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder. Amém. Obrigado, Senhor, pelos pastores que colocastes à frente nas nossas comunidades. Eles nos conhecem, nos amam, nos perdoam, nos alimentam e dão a vida por nós. Preces da comunidade. Rezemos, irmãos. Senhor, assim o mestre pedia a Pedro: Pedro, conforta teus irmãos, pelo Papa, sucessor de Pedro, que nos deve animar e confiar. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, assim disse Jesus. Os bispos têm suas mãos, cada um parte do grande rebanho. Pelos sacerdotes que dirigem nossas comunidades, que eles distribuam com alegria os ensinamentos do Santo Evangelho, a Eucaristia e o perdão, pelos que estão nos seminários. Senhor, que a promessa não se perca por falta de graças, sustenta nossos pais, dá perseverança a nossos seminaristas. Pelos religiosos, pelas irmãs que servem nos colégios, nos hospitais, nas escolas e no interior de nossa pátria. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino, na vida consagrada e religiosa. Pelos casados que vivem a união dentro do lar e saibam defender seus valores da família. Que as famílias vivam unidas entre si, enquanto os peregrinos nesse deserto da vida a caminho da casa do Pai. Desperta a nossa comunidade da tradição, ensina a nossa vida a ser Deus. Por aqueles que o segredo do coração e no silêncio se consagram a Deus, para melhor servir aos irmãos. Segundo a prece, pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo, derrama sobre eles o teu Espírito Santo. Pelos jovens que pertencem ao amanhã do nosso povo, que eles saibam descobrir o valor do Evangelho e o ideal de servir aos irmãos. Sim. Amém. Seu lugar.
Do céu lhe destes o pão, e oremos Senhor, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios de vosso corpo e sangue, que possamos experimentar sempre em nós o fruto de vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e divinos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre o Papa, sobre o nosso bispo, sobre o nosso pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, cada um de nós em particular, e todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar ou que se recomendaram às nossas orações.
Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.